Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é preciso abrir o mercado aéreo no Brasil. O Brasil vive um oligopólio no seu mercado aéreo. Apenas 3 empresas controlam todo o transporte aéreo civil nesse país. A população paga preços caríssimos nas passagens aéreas e sem a qualidade devida nesse transporte. É preciso abrir o mercado aéreo. É preciso abrir esse setor. Meu lado é o lado da população, é o lado do cidadão. O meu mandato representa a população. Então quero dizer aqui que meu voto será favorável a essa medida provisória 863, que visa permitir que empresas com 100% de capital estrangeiro possam operar voos domésticos no Brasil. Isso é positivo. Isso não é ruim. Nem deveria ter essa polêmica toda. Aliás, tem tanta medida provisória que eu vejo tantas coisas erradas que não beneficiam a população e que aqui tramitam com uma facilidade, contra o meu voto, mas que tramitam aqui com uma facilidade, quando tem algo que é positivo para a população, para que a população possa pagar um preço de passagem mais barato. Aí não tem a mesma agilidade. Então, quando você permite que empresas estrangeiras possam operar voos domésticos no Brasil, você aumenta a concorrência e o aumento da concorrência gera uma competição que provoca uma queda no preço no ponto futuro e uma melhoria na qualidade do serviço que é oferecido ao consumidor. Portanto, é uma boa medida. Ou é correto que a gente viva nesse oligopólio que a gente tem no Brasil? Além disso, senhor presidente, além de defender essa medida, que eu considero positiva, e que deveria ser tratada por parte desse Congresso Nacional com mais atenção, porque isso é bom para o consumidor, isso é bom para o cidadão, e é esse que meu mandato aqui representa nessa casa. Por isso meu voto será favorável. Além dessa medida, eu estou protocolando também, na tarde de hoje, um projeto de lei que visa desburocratizar e facilitar a vida daquele passageiro que muitas vezes sofre com uma empresa aérea nesse país. Hoje, quando a empresa atrasa um voo, a companhia atrasa um voo, o passageiro tem que contratar um advogado para entrar na justiça para conseguir uma reparação por esse atraso. Meu projeto é muito simples. Acaba com essa coisa de ter que contratar advogado, desburocratiza. É o seguinte, se ocorrer atrasos nos voos, excetuando aí apenas atrasos decorrentes de questões climáticas de tempo, que aí fica excetuado disso. Mas qualquer outro atraso, se o atraso for superior a 4 horas, a empresa aérea terá que ressarcir e pagar uma indenização ao consumidor no valor de 20% do preço da passagem que o consumidor pagou, tendo que depositar isso na conta indicada pelo consumidor em 30 dias. Se o atraso for superior a 8 horas, 50% do preço da passagem que o consumidor pagou. E se o atraso for superior a 12 horas, 100% do preço da passagem que o consumidor pagou. E se o consumidor achar que o seu dano, que o dano causado a ele for maior do que isso, ele ainda tem o direito de aí sim constituir um advogado e entrar na justiça. Mas
já fica uma indenização fixa para que o consumidor não tenha que constituir um advogado, tenha toda uma burocracia, tem que entrar na justiça. Então nós precisamos facilitar a vida das pessoas, facilitar a vida do cidadão. É um projeto criativo, é um projeto que visa desburocratizar e visa regulamentar esse caso dessas indenizações, que muitas vezes elas são dadas de formas diversas pelos juízes, inclusive, um dá mais, outro dá menos, mas só a pessoa tem que entrar na justiça, tem que gastar tempo, tem que constituir um advogado, vai ficar mais simples. Se ocorrer um atraso decorrente de uma questão climática, aí não, aí a empresa aérea está livre, fazendo, colocando isso no termo de defesa dela, ela está livre do pagamento dessa indenização. Agora, se o atraso for decorrente de outro problema, ela tem que ressarcir o consumidor. Então, esses são os 2 pontos que eu quero trazer aqui, senhor presidente. É importante, sim, que se abra o mercado aéreo nesse país. O meu lado é o lado do consumidor, o meu lado é o lado da população. E na medida que se permite que empresas aéreas possam operar voos domésticos, empresas estrangeiras possam operar voos domésticos, nós vamos ter um aumento da concorrência, que vai gerar, num ponto futuro, uma queda no preço e uma melhoria na qualidade desse serviço. Tem países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que você tem 10 empresas disputando o mercado. Aqui no Brasil, 3 empresas, num oligopólio, dividem o mercado. E a população é obrigada a pagar um preço de passagem aérea muito além do que é pago em vários outros países do mundo. Então é importante, sim, se abrir o mercado e permitir que empresas estrangeiras possam operar voos domésticos nesse país, para aumentar a concorrência, para baixar o preço, para melhorar a qualidade do serviço que nós temos aqui. E é importante também regulamentar essa coisa dessas indenizações. Porque às vezes a pessoa vai dar trabalho, vou entrar na justiça, vou ter que constituir advogado, gastar com advogado. Vamos facilitar a vida das pessoas, estipulando já uma indenização. E se a pessoa achar que o dano for maior, aí sim esse passageiro entra na justiça. Mas ele já fica com uma indenização pré-estabelecida. Atrasos superiores a 4 horas, 20% do preço da passagem, 8 horas, 50% e 12 horas, 100% do preço da passagem. Eu concedo uma parte ao senador Confúcio Moura. Senhor senador Regufe, eu ouço aqui o seu pronunciamento muito assertivo em defesa do consumidor das empresas de aviação no nosso país. Eu fico observando a situação da aviação brasileira e alguma coisa está errada em tudo isso. Eu vou analisar a história das empresas que ao longo do tempo têm parado de circular por falência, por outros fatores diversos, como a VASP, a Varig, a Cruzeiro do Sul, a Paner do Brasil, que é a mais antiga, né? E agora, por último, a decretação de uma falência ainda em negociação judicial da Avianca, né? Eu creio que está faltando uma concorrência e habilidade mesmo, como Vossa Excelência aborda, da concorrência internacional experiente em vários países. Por exemplo, os preços das passagens são elevados. A gente fica, mas como é que pode quebrar uma empresa se os preços são tão elevados, as passagens aéreas? Por exemplo, se eu quiser ir para Manaus amanhã e voltar depois, só vai gastar 5, 6 mil reais. É o dinheiro que o senhor gastaria daqui na França e voltar, ou qualquer outro lugar do mundo. Daqui a Buenos Aires, daqui ao Chile, o senhor gasta ida e volta, programado, R$ 1.200. Agora, daqui lá em Manaus, de hoje para amanhã, o senhor gasta 6 mil de ida e volta, né? É para dizer, é como se fosse assim, você não é para você viajar para o norte brasileiro ou para outras cidades. O preço dos combustíveis também é elevado, as despesas de aeroportos, o leasing dos aviões, né? E toda a carga tributária em cima de tudo isso faz com que pareça que a contabilidade dessas empresas não feche de jeito nenhum e logo, logo elas vão à falência. Mas o senhor não tem nada a ver com isso. Aí, ao mesmo tempo, temos
que eu acho que abrindo o capital e trazendo gente experiente, que além de atender os voos economicamente mais rentáveis, também atenda as cidades médias, os voos domésticos, os voos regionais, mas tão necessárias, cidade de 200 mil habitantes, cidade de 300 mil habitantes, a cidade de São Paulo, de Minas, aqui de Goiás, cidades boas, onde há grande movimento. Mas eu saúdo Vossa Excelência pela coragem, pela apresentação desse tema aqui, assim, frontalmente colocado por Vossa Excelência ao povo brasileiro, né, chamando a atenção para toda essa situação dramática que vive o consumidor diante dos conflitos, né, ali com ele, diante do balcão de negócios dos aeroportos. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência pela oportunidade do seu discurso. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Confúcio. E dizer que em qualquer setor, quando se aumenta a concorrência, o que tende a acontecer num ponto futuro é uma queda do preço que é oferecido ao consumidor e uma melhoria da qualidade do serviço que é oferecido. Eu lembro, no início aqui do meu mandato, a polêmica que teve com relação ao transporte por aplicativos, ao Uber, ao Cabify, a 99, e eu defendi que se pudesse nós termos o transporte por aplicativos, para desburocratizar, para aumentar a concorrência, para baixar o preço para o consumidor, e fui inclusive criticado por muita gente. Hoje tem inclusive taxistas que não gostam de mim por causa dessa minha posição, mas fui firme ali na defesa do consumidor, do direito de livre escolha do consumidor. Então, eu não quero proibir que as empresas aéreas brasileiras possam operar os voos domésticos. Eu só quero permitir que as empresas estrangeiras também possam. E cabe ao consumidor escolher o que é melhor para ele. Qual vai ser o preço mais barato, qual é a qualidade melhor que vai ser oferecida. Então, meu lado é o lado do cidadão. É esse que eu represento. Eu aqui não represento o governo, aqui não vejo questão partidária, aqui eu vejo a questão do cidadão. É esse que eu represento, é esse que eu tento representar no meu mandato. E acho que é uma medida positiva para esse consumidor, para esse cidadão, que ele possa escolher o que melhor lhe convém, o melhor preço, a melhor qualidade do serviço que é oferecida. Então, eu acho que essa maior concorrência vai ser boa. Então, eu considero que o Congresso Nacional deveria tratar esse tema com um pouco mais de cuidado, que eu vejo que estão deixando, não estão querendo votar, mas deveriam votar, porque é um tema importante e é um tema que vai melhorar a vida do consumidor, baixando o preço que esse consumidor paga hoje e fazendo com que a qualidade do serviço tenha uma tendência de melhora. Eu considero isso importante e acho que o Congresso Nacional deveria se debruçar sobre isso com um pouco mais de atenção. Isso é bom para o consumidor brasileiro, é bom para a população brasileira. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Regufe, como sempre, os seus discursos são reiterando tudo aquilo que nós pensamos. Nós estamos aqui representando o povo. O nosso compromisso é com a República. Quando chega aqui, a gente fica despido de qualquer vaidade. E o senhor sabe que, no que diz respeito a este senador, está sempre contando. O senhor já gosta do seu discurso lá de baixo, imagina aqui da mesa. Parabéns, mais uma vez.